Sou babaca por ter cuspido o suco do amor na boca dele? Contextualizando para não deixar óbvio quem é o errado. Eu tenho 19 anos, e ele 20, namoramos há 1 ano e meio. Somos muito felizes juntos, fazemos e contamos tudo um para o outro. Ele tem aquela famosa linguagem de amor, a perturbação, e vive me infernizando. Eu amo muito isso nele, apesar de me estressar às vezes. Enfim, a gente vive bagunçando junto, ele fica me enchendo o saco e eu retribuo igual, isso se eu não bater nele antes. A gente também faz sempre nojeiras. Ele já cuspiu o suco na minha boca, fica lambendo meu ouvido, meu nariz e meu umbigo. Isso me deixa furiosa, mas acho engraçado. Faço algumas dessas coisas também, como passar comida na cara dele ou derramar água em sua cara quando ele vai beber da garrafa. Sempre fomos muito tranquilos com isso e dizemos quando algo realmente incomoda. Agora chega a parte em que eu extrapolei. A gente, nos momentos quentes, às vezes brinca um com o outro, e em um momento, enquanto eu estava fazendo meu trabalho lá, minha mente genial pensou que seria uma boa ideia guardar o champanhe e cuspir na boca dele, hahaha. Dito e feito, ele ficou sem reação nenhuma, ele cuspiu quase que na minha cara, eu ri, mas fiquei nervosa. Ele ficou sem nenhuma reação. Depois disso, ficamos em silêncio total e perguntei se ele estava bravo. Ele disse que não e que estava tudo bem. Ele está bem, me tratando normalmente, mas não sei se ele pode estar bravo ou sei lá, acho que acabo me sentindo pior do que ele, hahaha. Fui babaca? Estou errado em cancelar meu casamento após descobrir que minha noiva não contou ao melhor amigo que iria se casar? Minha agora ex-noiva, de 30 anos, e eu, de 27 anos, ficamos noivos há 3 semanas. Estamos juntos há 5 anos e finalmente consegui o dinheiro para dar a ela o casamento que ela queria. Bem, 3 dias atrás, estávamos discutindo nossa lista de convidados e perguntei se ela queria convidar o melhor amigo dela, vamos chamá-lo de James, de 30 anos. James mora em outro estado, mas como eles são amigos há 10 anos, pensei que eu poderia até pagar suas despesas de viagem, já que seria ótimo ter o melhor amigo dela no casamento. Ela recusou, dizendo que daria muito trabalho trazê-lo, e que queria que fosse um evento familiar. Várias vezes ela mencionou que James era como família para ela, então insisti, e ela ficou irritada e disse, eu nem contei a ele que estamos noivos. Isso me surpreendeu, tentei perguntar por quê, mas ela começou a se fechar e eu a deixei em paz. Depois de algumas horas, tentei perguntar novamente por que ela não tinha contado a ele que estávamos noivos, e ela ainda se recusou a me dizer. Admito que minha insegurança me dominou. No passado, James confessou que tinha sentimentos por ela, o que ela rejeitou e basicamente o colocou na friendzone. Mas pela forma como ela contou, sempre parecia que ela o tinha como um plano B, algo que não só eu, mas os ex-namorados dela perceberam. Ela casou-se com ele online, e sempre faziam com que seus personagens de World of Warcraft parecessem um casal, como se usassem as mesmas armaduras e coisas do tipo. Quando ela brigava com os ex-namorados, ele estava sempre lá para ela, etc. Eu disse a ela que isso me deixava desconfortável e que se ela não planejasse contar a ele, poderia se considerar solteira, porque eu não casaria com alguém que não pudesse ser honesta. Sim, fui um pouco imaturo, mas ela fez algo ainda mais imaturo. Ela mandou uma mensagem para ele dizendo algo como, ei, só para você saber, eu estava noiva, mas não estou mais. E enviou para ele. Eu disse a ela para fazer as malas e sair da minha casa. Desde que ela saiu, ela tem me ligado, mas eu recusei atender. Minha mãe me ligou, porque ela aparentemente ligou para minha mãe, e disse que eu fui um idiota por acabar com tudo por causa de algo tão ridículo. Então, fui babaca? Edição, pessoal. Vou seguir o conselho de vocês e pedir para ela se encontrar comigo e pedir para ver as mensagens deles. Atualização, no dia seguinte. Ei, pessoal, acabei de voltar para casa depois de conversar com minha, ainda, ex-noiva, e como muitas pessoas pediram uma atualização, aqui está. Mas quero esclarecer algumas coisas. Como comentei, eu pago pela casa, já que a comprei antes de namorá-la e pedi para ela se mudar, já que era perto do trabalho dela. Eu trabalho em casa, pois estou na área de tecnologia, mas ela precisava ir para o trabalho, por isso, paguei pelo carro dela para ajudar na locomoção, e honestamente, o salário dela é muito baixo. Eu era o parceiro dela, então não vi problema nisso. Achei que ela era a pessoa certa, apesar de tudo, ela é inteligente, engraçada, tínhamos química, mas me senti traído. Agora a atualização. Nos encontramos em uma cafeteria com o objetivo de discutir como salvar nosso relacionamento, pelo menos foi o que ela pensou. Assim que nos sentamos, pedi para ver as mensagens deles. Ela ficou defensiva imediatamente e disse que havia apagado tudo. Pedi para ver o telefone dela mesmo assim. Ela começou a chorar, um choro frio, pedindo para eu parar. Nesse ponto, já tinha decidido que não queria mais fazer parte da relação, mas, caramba, estava curioso. Demorou uns 20 minutos para ela me entregar o telefone, muito choro, até apareceu uma garçonete perguntando se ela estava bem. Li as mensagens.
Não havia traição, como nudes trocados ou declarações de amor, mas o que eu li ainda doeu. Havia muito desdém sobre mim. Muito. Mensagens e mais mensagens deles falando como eu era uma pessoa terrível, criticando meus hobbies, eu gosto de videogames e o wrestling profissional, dizendo que eu não era um homem de verdade por causa disso e coisas assim. Mas 2 tópicos chamaram minha atenção. Um em que ela disse a ele que eu estava tendo dificuldades para ficar ereto e que isso a frustrava. E outro onde ela reclamava que não queria estar presa no nosso relacionamento. Sim, eu estava tendo problemas na cama, porque estava triste pelo falecimento do meu pai, e sobre estar presa, lembro de ter dito a ela que quando nos casássemos, se ela quisesse, poderia deixar o emprego dela, e eu proveria para nós 2. Não sei se ela entendeu isso de forma errada, mas acho que estava relacionado a isso. Honestamente, não sei. Quando devolvi o telefone para ela, ela já estava dando desculpas sobre por que disse aquelas coisas a ele, como se ele fosse um terapeuta para ela, e então me perguntou: você não reclama de mim para os seus amigos? E eu simplesmente respondi: não, eu não reclamo. Ela começou a chorar novamente. Respirei fundo e apenas disse: apenas me devolva a aliança. Ela hesitou um pouco, mas me deu mesmo assim. Levantei e pedi para ela apagar meu número e não me incomodar mais. Liguei para a mãe dela e pedi para ela pegar as coisas da filha na minha casa. A mãe dela é uma boa pessoa, estou apenas percebendo que vou sentir falta dela enquanto escrevo isso. Ela entendeu por que decidi terminar, mas não fez muitas perguntas, e para ser honesto, estou feliz que não fez. Quanto à minha mãe, não liguei para ela, apenas a bloqueei por questões não relacionadas a esse post. Percebi que ela nunca esteve ao meu lado em nada, eu sempre tentei salvar um relacionamento mãe-filho que já estava fadado ao fracasso. Antes de sair, quero esclarecer. Eu nunca fui contra ela ter amigos homens ou qualquer tipo de amigos. As pessoas vão trair, tendo amigos ou não. Lembro que meu pai me disse algo quando eu era adolescente, ele sempre dizia: oportunidade faz o ladrão, mas eu não concordo com isso. Enfim, como estou com as próximas 2 semanas de folga, vou decidir o que fazer com o dinheiro do casamento, beber um pouco, jogar videogame e assistir ao Monday Night Raw mais tarde. Paz. Edição: algumas pessoas estão perguntando sobre o carro. É um Nissan Versa 2015 que ela bateu 2 vezes, nas 2 vezes ela bateu na traseira de alguém. Nunca gostei do carro, motor fraco, o interior parece barato e, no geral, é ruim, então, para mim, ela pode ficar com esse pedaço de lixo. Eu teria mais sorte jogando ele de um penhasco do que tentando vendê-lo. Segunda edição, uma pequena atualização. A mãe dela me ligou há algumas horas para saber como eu estava e perguntar quando ela poderia vir buscar as coisas da ex. Nós conversamos sobre o carro e ela basicamente proibiu que a filha ficasse com o carro porque 1. Eu paguei por isso. E 2. A ex não conseguiria mantê-lo. Então, vou ficar com o carro até conseguir vendê-lo, Deus me ajude. Além disso, algumas pessoas disseram que a história era falsa, porque disseram que eu não era um homem de verdade por jogar videogame, e ainda assim jogavam Warcraft. Para ser honesto, isso é culpa minha, porque não fui muito claro. A questão do homem de verdade era mais sobre o hobby de wrestling profissional do que sobre o hobby de games, mas em algumas mensagens eles claramente zombaram de mim por jogar alguns jogos, tipo Life is Strange. Em uma eu lembro que o James disse algo como: como um homem adulto pode jogar um jogo tão feminino e chorar? Sim, eu chorei jogando Life is Strange. Também chorei em Red Dead Redemption 2. Eu sou um chorão, eu acho. Além disso, quero agradecer a todos que me mandaram mensagens para falar sobre o wrestling e jogos, isso realmente me ajudou a relaxar um pouco. Não respondi a todos, mas pretendo fazê-lo. Se algo acontecer, eu deixarei vocês informados. Atualização, 11 dias depois. E aí, pessoal? Já faz alguns dias desde que usei essa conta para contar minha história, e algumas coisas aconteceram, mas é uma atualização positiva. Primeiro, quero agradecer a todos que me mandaram mensagens e comentaram coisas legais, foi muito bom e eu agradeço a vocês, alguns de vocês até me fizeram chorar com suas mensagens gentis. Quero expressar minha gratidão a todos que me deram conselhos, contaram suas próprias histórias ou simplesmente disseram que eu era uma pessoa legal, ler suas mensagens antes de escrever isso foi incrível. Também quero dizer que pensei muito sobre meu noivado, e não tenho nenhum arrependimento. Sim, as coisas terminaram mal e ela não foi uma boa pessoa comigo no final, mas eu simplesmente não a odeio, nem desejo que ela fracasse. Tivemos bons momentos, eu fui feliz com ela e, de novo, realmente achei que ela fosse a pessoa certa. Sentir ódio ia me prejudicar mais do que a ela. Agora, a atualização. A mãe dela veio buscar as coisas dela e conversamos por horas, foi como uma terapia. Chorei no ombro dela, rimos, ela expressou o quanto eu significava para a família e que eu sempre seria bem-vindo em sua casa. Foi muito bom ouvir ela me dizer essas coisas. Antes de ir, ela perguntou se eu queria saber sobre minha ex, fiquei curioso e perguntei como ela estava. As palavras dela foram:
Ela está tentando agir com indiferença, mas eu conheço minha filha, ela não está lidando bem com isso. Deixei por isso mesmo. Ela me deu um abraço e foi embora. Sobre o carro, vou doar e conseguir uma dedução fiscal. Mas a parte que estou animado é que vou para o Royal Rumble. Nunca assisti ao Raw SmackDown ao vivo, mas agora que tenho um dinheiro sobrando, vou me dar esse presente. Desculpe decepcionar o pessoal que adora drama, mas essa é a atualização. Não teve brigas, causou uma reviravolta. A verdade é que minha vida é bem chata. Sejam gentis, pessoal. Estou errada em não querer que meu irmãozinho me chame de mãe? Eu, mulher de 24 anos, acolhi meu irmãozinho Jay, de 3 anos, no início do ano. Nossa mãe estava doente quando ele nasceu e ela não sobreviveu. Ele mal se lembra dela agora e nosso pai esteve literalmente presente apenas o suficiente para me fazer e depois voltou 20 anos depois para fazer ele. Então, tudo que Jay tem sou eu e meu marido Chris, de 28 anos. Na noite passada, enquanto eu colocava Jay na cama, ele estava realmente sonolento e disse, "Te amo, mãe." Ele não me chama de mãe, ele me chama pelo meu nome. Normalmente, o Chris coloca o Jay para dormir e ele me contou que há alguns dias, Jay o chamou de pai. Eu não quero que ele nos chame de mãe e pai. Sim, estamos criando ele como pais, mas não somos os pais dele, minha mãe é a mãe dele e seria desrespeitoso tomar esse título. Eu não vou apagar minha mãe. Ele não é adotado, ele foi acolhido pela irmã mais velha. É algo que acontece. Acabamos tendo uma grande discussão sobre isso antes que ele saísse para o trabalho hoje. Estou errada? Atualização, 4 dias depois. Há alguns dias, postei sobre meu irmãozinho me chamando de mãe e o fato de que meu marido havia deixado ele chamá-lo de pai. Meu marido e eu tivemos algumas discussões sobre isso, mesmo depois de eu ter postado, mas ele pediu desculpas e admitiu que não sabia como era a situação porque ele não perdeu a mãe e o pai dele sempre esteve por perto. Ele me disse que amava cuidar do Jay tanto que não queria mais esperar para ser pai. Perguntei por que era tão importante ter esse título e ele disse que não sabia, que só parecia que isso tornava as coisas mais significativas. Não chegamos a uma resolução e ele acabou envolvendo a mãe dele na situação e, curiosamente, ela realmente ficou do meu lado e disse a ele que era desrespeitoso com minha mãe. Eu não esperava isso porque, bem, meu marido sempre foi meio filhinho da mamãe. Mas ela perguntou a ele se era o título de pai que importava ou qualquer título, e ele disse que não tinha certeza. Então, ela foi e conversou sozinha com Jay. Ele admitiu que estava confuso e que, como eu me pareço muito com nossa mãe, às vezes ele fica confuso e pensa que eu sou ela, e que não quis dizer aquilo e queria parar. Minha sogra nos disse que Jay estava claramente preocupado em não se encaixar ou em querer que as coisas voltassem a ser como antes e não estava se adaptando a viver conosco como pensávamos. Basicamente, ela disse que ele não sente que tem um lugar em nossa casa. Eu não sei como ela percebeu isso, mas ela é professora e sugeriu que talvez ele chamasse a gente por títulos. Eu comentei com algumas pessoas no último post que talvez eu considerasse títulos chineses porque somos chineses, então mencionei isso e minha sogra sugeriu que Jay me chamasse de Jie, que é como se fosse irmã mais velha, e meu marido de Jie, que é irmão mais velho. Faz apenas alguns dias, mas ele se adaptou imediatamente, talvez porque meu marido seja filho único, ele sempre tem um sorriso enorme no rosto quando Jay o chama assim. Eu sei que essa atualização não foi tão emocionante como algumas pessoas poderiam estar esperando, mas estou feliz que não foi, eu não teria atualizado se tivesse sido. Obrigada a todos que ajudaram. Se gostou do vídeo, não esquece de seguir o Lobinho do Reddit para mais relatos.